plataformas sociais, porque a gente já está aqui nos estúdios, né, com o comandante da Brigada Militar aqui em Birubá e também alguns municípios da região. Depois ele vai detalhar aí toda a base de atuação de responsabilidade do batalhão da Brigada Militar aqui de Birubá, no que diz respeito à segurança pública, que é o capitão, meu amigo Amaury Schroeder. Agora eu acho que eu falei certo, a Schroeder. Agora já estou esperto aqui nos sobrenomes mais complicados aqui, mas a gente vai vivendo e aprendendo. Bom dia, capitão, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Capitão, a gente estava aí antes comentando, né, em off aqui, do desafio que é a segurança pública. Sempre tem finais de semana que é mais calmo, né, e tem outros que é mais agitado e assim vai. E é sempre tem que ter aquela mesma energia, independente, né, do tamanho do boletim do fim de serviço, né? Entregar para quem está entrando no serviço tudo bem organizadinho, né? E aí a pergunta que eu faço assim é como que está? Vamos primeiro partir aqui inicialmente, né? Numa avaliação de como que está hoje o trabalho da Brigada Militar com o efetivo que o senhor tem aqui hoje em Ibirubá e na nossa região, né? Uh, Bom, para primeiramente explicar, né, que a Brigada Militar aqui de Birubá é uma companhia subordinada ao Batalhão de Cruz Alta. E dentro dessa companhia a gente abarca 8 municípios. A gente tem Ibirubá, 15 de novembro, Fortaleza dos Valos, Ceuba, Saldanha Marinho, vai para o lado de Salto de Jacuí, lá também Salto de Jacuí, Jacuizinho e Boa Vista do Incra. Então todos esses municípios estão dentro da companhia aqui de Ibirubá. Ibirubá é a sede. Eu acredito que seja bom o nosso trabalho desse ano até o momento, né? A gente está com 107 presos até aqui, até o dia de ontem. A gente prendeu 8 armas de fogo, tivemos apreensões de drogas, munições também. Então, para um início de ano, bem positivo, bem produtivo. E a gente tem acompanhado muito, e muita comunidade fala, capitão, aqui, o quanto a Brigada Militar é atenta, né? A gente teve várias ocorrências aqui que os criminosos estavam se organizando para cometer o crime e mesmo antes desse cometimento já havia aí um monitoramento por parte da Brigada Militar, né, para que o crime efetivamente não acontecesse como fato. A gente presenciou muitas ocorrências aqui nessa perspectiva. E aí eu pergunto para o senhor assim, para a gente dar uma aprofundada assim, a questão da inteligência ela é fundamental para o trabalho da Brigada Militar e aí olhando para o todo do nosso, vamos começar aqui pelo Ibirubá, né, do nosso município. Hoje as câmeras de segurança elas cumprem um papel importante, tem uma central de monitoramento que faz. Esse dia a prefeita fez uma fala, inclusive, que houve uma reunião com a Brigada Militar para dar uma estudada de como que pode ainda qualificar melhor, né, esse trabalho de monitoramento. Excelente pergunta. Sim, é importante, né? Tanto o papel da inteligência, né, levantamento de informações. A gente costuma dizer que todo o policial é um agente de inteligência, né? Porque o policial militar ali, o brigadiano, ele está na rua 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que está se movimentando, ele conversa com a população. Às vezes essa conversa traz novas suspeitas, né? E a gente vai trabalhando em cima disso para planejar o policiamento, né? E trazer resultados positivos. Claro que não adianta a gente ficar só no planejamento se a execução não é bem feita, né? Então a gente tem que destacar a execução do nosso efetivo, né? Que vem se destacando com essas prisões, com essa sensação de tranquilidade que a gente tem na cidade. E quanto às câmeras de vídeo monitoramento, sim, nós conversamos com o Poder Público Municipal. A prefeita estava bem preocupada com essa situação, né, de melhorar as câmeras. Nós tínhamos problemas ali que, com o passar do tempo, algumas câmeras vinham estragando, já não estava com uma imagem tão boa. Já foi feito um trabalho em cima disso. Acredito que vai ser melhorado ainda. E é de fundamental importância, né, essas câmeras para
tanto acompanhar a movimentação quanto reprimir possíveis crimes. Certo, capitão. E como é que se dá aí 8 municípios, né? É uma. E aí, se a gente for entrar aí pelos municípios que o senhor citou, e se a gente for entrar do ponto de vista de distância, tem muitos municípios assim que estão muito longe aqui, né, da sede aqui. Como é que é organizado essa questão da cobertura? Cada cidade tem ali o seu efetivo ali, e quando tem uma ocorrência mais grave, digamos assim, precisa reunir todo mundo? Sim, cada cidade tem o seu efetivo, né? Cada município tem o seu efetivo, tem alguém que fica lá como responsável por aquele efetivo no local. Se a gente precisa de um reforço, de um recobrimento de área, nós temos também a Força Tática lá em Cruz Alta, que a gente ocupa ela em todos os municípios. Inclusive, semana passada eles estiveram aqui em Birubá, fizeram operação aqui, que é como a gente consegue dar um reforço, né? Entendi. Capitão, foi bom o senhor falar da questão, o pessoal cobra, não, né? O pessoal fala bastante da importância que tem, né, esse grupo desse policiamento mais ostensivo e até muitas vezes de policiais que não têm nenhuma relação com a cidade, né? E aí acabam tendo um pouco mais de tranquilidade, não tem aquela pressão maior de quem está no dia a dia na cidade para fazer aquelas operações mais fortes. E aí a gente percebe aqui em Birubá, efetivamente, que um dos crimes que, por mais que tenha o trabalho, tem sempre a recorrência, é o tráfico de drogas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que em todas as ocorrências que são divulgadas, pelo menos, né? Não são grandes quantidades, né? Sempre são pequenas quantidades. Existe uma tática na criminalidade para deixar as quantidades muito escondidas, a ponto de não conseguir fazer grandes apreensões. A grande apreensão que a gente teve aqui foi aquela que foi por um descuido dos próprios bandidos que acabaram se envolvendo naquele acidente e acabou tendo toda aquela quantidade, né? Mas o que a gente percebe é que Ibirubá é aquele traficantezinho pequeno ou tem uma articulação aí com essas facções que já estão tomando conta do interior do Rio Grande do Sul? Sim, é uma estratégia, né? Porque quando se fraciona, facilita para eles, né? Até a questão do próprio crime a posse também de entorpecentes, agora que foi descriminalizada. Então, acaba sendo uma estratégia. Também a questão da organização deles é um repasse, né, de informações entre eles, uma rede de comércio, digamos assim, né? Entendi. É aquela tal história, né, capitão, do seca-gelo, né? O que a gente percebe que essa questão do tráfico de drogas, ela é uma luta diária, né? Você prende um, entra outro no lugar, às vezes o mesmo endereço, parece que tem uma fila esperando ali, né? Quando um cai, e aí o crime tem um pouco dessa perspectiva, não estão preocupados com as pessoas, né? Eles querem que o negócio siga e a vida daquelas pessoas que acabam presas e estragando sua vida para sempre ali não tem importância para eles, né? E aí, por isso que a Brigada tem um trabalho muito importante, que é quase, eu digo que é histórico, assim, porque desde que eu me conheço por gente, a Brigada Militar executa esse trabalho que é o PROERD, né? Como que ele está aqui em Birubá? Ele segue em atividade? Como é que é esse trabalho e quais os entraves que ele ainda enfrenta, né? Sim, o ProERG ele é um programa social desenvolvido pela Brigada Militar, né? Já tem um bom tempo, que ele visa trabalhar as crianças, né? A prevenção de drogas, também questão de postura, ter respeito aos pais, aos professores, isso que também é trabalhado dentro das escolas, pouco a questão do bullying também. Então é bem interessante, né? Quando a gente começa a acompanhar ali as formaturas, a gente vê que as crianças gostam bastante desse trabalho. Aqui é desenvolvido também, né? A gente, para ter esse trabalho nas escolas, não é qualquer policial que desenvolve, esse policial ele tem que ser capacitado, então ele vai para Porto Alegre, ele faz um curso de capacitação, ele recebe um material
Então não é o policial que está na rua e cai de paraquedas na escola e sai falando o que ele acha que é importante. Então tem todo o trabalho institucional em cima disso, né? Ele vai ser trabalhado no curso de capacitação e depois ele vai seguir o material didático que é entregue para ele. Então é bem interessante, bem positivo, bem produtivo. As crianças gostam bastante, as famílias acabam se envolvendo também. É bem legal, bem gratificante essa parte. Muito legal, essa que é a grande questão. Capitão, a gente teve aí final de semana aí a prisão de um foragido da justiça aqui em Birubá, né? Qual ele não tinha nenhuma relação com o município, o que que ele estava fazendo aqui? Vocês conseguiram juntar essa informação? Isso está sendo levantado ainda, né? A questão, a gente não pode falar muita informação por enquanto, mas uma abordagem de rotina, né? Ele acabou tentando fugir, foi preso, né, pela guarnição e na prisão constatou-se que havia um mandado de prisão aberto em desfavor dele. Também tivemos uma prisão por tráfico de drogas ali na mesma noite. Então foi um dia bem agitado, né? Um domingo bem agitado. E a gente percebeu também que houve uma prisão num bairro que tradicionalmente não tem essa característica. Tem alguns bairros aqui que já são mais conhecidos quando tem esse tipo de ocorrência. E dessa vez a gente teve essa ocorrência ali no bairro Planalto, né? Que é um bairro em tese que não tinha esse tipo de movimentação. Havia ali um monitoramento já dessas atividades em outros momentos ou foi também para a Brigada Militar uma surpresa? Foram informações populares, né? Como eu disse, é muito importante esse contato que o policial tem com a população, né? Com a sociedade. É muito importante que ela passe essas informações, que ela sinta confiança em repassar essas informações para que a gente possa desenvolver esse trabalho. Então foi feito esse contato, essas informações foram repassadas e com base nisso foi feita a abordagem e a prisão do indivíduo. Uhum. Muito bem, isso é sempre. Porque as pessoas enxergam só aquilo que é público, né, capitão? Aquilo que aparece ali na hora da ocorrência, a hora que a viatura está na rua, a hora que a brigada está fazendo a abordagem, né? Mas para cada ação dessa que acontece, tem todo um trabalho prévio, né, de inteligência, de conversa, de reflexão, né, até chegar naquele momento do ostensivo. Então, isso foi um processo até que a Brigada Militar, ela tem, eu acho que a própria academia tem trabalhado muito isso na hora de formar os policiais, né? Que a gente vê que a Brigada Militar tem uma relação diferente com a comunidade, que a gente vê muitas vezes, né? São Paulo, outros estados, em que a polícia é visto por todo mundo meio que como algo ameaçador, né? A Brigada Militar construiu uma outra referência com a comunidade de ser parceira, né? De construir no diálogo, né? Isso vem da formação do policial desde o do primeiro momento que ele ingressa ali na Briosa. Exatamente, né? Exatamente. A gente trabalha para a população, né? A nossa preocupação é que a nossa sociedade, que a nossa comunidade, ela tenha tranquilidade, né? Tenha segurança, que possa sair tranquilo na rua, sem estar se preocupando, né? Então, essa preocupação, ela é direcionada para o bem comum. E claro que também é reflexo da nossa sociedade, né? A nossa sociedade que valoriza o policial, que entende o trabalho do policial, né? Nós tínhamos ali no início do ano, mais na região de Cruz Alta, né, muitos crimes de roubo à propriedade rural. Uhum. Então a gente intensificou muito o patrulhamento rural, as abordagens, e a gente sempre trazia ali para a população desses locais que entendessem caso fossem abordados, né? Porque, claro, para uma pessoa de bem, uma abordagem policial, que o policial desce do carro, bota a mão na cabeça, vira de costa, é um pouco constrangedor, vamos dizer assim, né? Mas até que o policial faça a identificação, né, e entenda que se trata de uma pessoa de bem, esse procedimento ele deve ser seguido, né? Ele é um procedimento já de doutrina. Então não é nada direcionado à pessoa, né? A gente sempre fala, a gente sempre pede que a população entenda, né, que uma abordagem não é para desmerecer. E alguns às vezes entendem, mas
eu não sou vagabundo, né? Que a gente escuta, mas eu não sou vagabundo, sou trabalhador. Mas até que seja identificado, esse procedimento deve ser seguido. Então é interessante que a gente converse até para explicar essa situação, né? Tudo isso é buscando a segurança desse indivíduo, dessa comunidade. E acaba que com isso, como a comunidade é muito boa, assim, acaba sentindo confiança, acaba conversando mais com os policiais, repassando informações. Isso vira um ciclo de melhora da segurança, né? Uhum. Hoje o batalhão aqui, ele é quantos oficial é só o senhor ou tem outros oficiais? Sim, tem outros oficiais. Chegou agora há pouco outro capitão, o capitão Klein, cria daqui, né? Natural aqui de Birubá. Ele chegou, ele está trabalhando em Cruz Alta. Também temos um major e um coronel também no batalhão. Olha só, no batalhão. No batalhão. Que legal, que legal. E aqui é uma companhia, o senhor? Sim, aqui sou eu. Muito bem. E eu queria, assim, eu sei que o senhor tem, quando se está no comando, né, tem algumas questões que não tem, eu como jornalista eu tenho que ir cutucando aqui para ir buscar as informações, né? Mas assim, quais são os maiores desafios atuais aqui da Brigada Militar na nossa região hoje? Boa pergunta, boa pergunta. Porque os nossos desafios são diários, né? A gente enfrenta qualquer serviço público, né? Costumo dizer, qualquer serviço público enfrenta defasagem de efetivo. Em qualquer esfera, em qualquer área de atuação. Então é sim uma dificuldade, mas é uma dificuldade para todo mundo, né? Se tivéssemos o quadro completo, com certeza faríamos muito mais. Não é falsa modéstia, mas com o que temos, fazemos muito. São 107 presos até então. A questão de equipamentos e viaturas está melhorando bastante. O Estado entendeu o que é uma necessidade e vem investindo nisso. Hoje nós temos boas viaturas, né? Coisa que a gente não via tempo atrás. Então as necessidades elas acabam se evoluindo, né, com o tempo, Os coletes estão em dia? Estão em dia, temos bons armamentos, boas viaturas, já estamos numa situação de ter boas viaturas. A questão do combate ao crime já é uma questão mais complexa de legislação, né, que a nossa legislação é muito permissiva, a reincidência criminal ela é muito grande, então acaba que são figuras carimbadas, né? Acabam sendo presos diversas vezes a mesma pessoa. Então acho que no geral assim a gente acaba também não se apegando muito nisso, justamente para não atrapalhar o dia a dia. Capitão, quanto tempo faz que não tem um confronto, assim, aqueles confrontos mais, digamos assim, mais tensos entre Brigada Militar e bandidagem, ou até mesmo enfrentamentos, né, na rua, enfim, aqui na nossa Ibirubá? Ibirubá já faz muito tempo, né? Ibirubá faz muito tempo. O que o pessoal conta foi a questão do assalto ao banco ali, que foi um momento mais tenso, mas posterior a isso... Camargo chegou aqui, daí o repórter da segurança tem... Tá bom, seja bem-vindo. Tá certo. Mas apesar disso, o nosso efetivo segue mantendo os treinamentos em dia, né? Tem que estar preparado, né, para o que aconteça. Certo. Camargo já chegou por aqui, né? Então o repórter policial, né, deve ter algumas questões aí pertinentes aí. Eu acho que uma delas, né, Camargo, é como é que a gente dá uma agilizada nessas informações aí para a imprensa, né? Bom dia, capitão. Como é que é seu capitão? Schleder. Gurizão, né? Piazão. Os meninos, eu com meus 60 e bico, né? Mas bom dia, seja bem-vindo aqui na Rádio Cidade. Estava na rua, dando uma girada, né? E observando, ouvindo vocês aqui. E eu queria fazer aqui, primeiro, dar os parabéns pelo trabalho que o pessoal vem realizando. Pela amizade que a gente tem, eu faço o repórter policial, acho que sou o único
na região ainda que faz, o repórter policial, né? Desde 95. E assim, eu tenho uma amizade com os guri. Entra uma turma, sai outra e tal, né? Eu não sei se o senhor sabe, eu, Cristiano, acredito que também não. Nós já tivemos uma escola de formação de soldados aqui em Birubá. Não lembro se 90... Acho que 95, lá. Foi era lá na sede das FUCA lá e tal. Então a gente tem essa convivência com o pessoal mais antigo. Siqueira já não está mais, Tenente Luz Mar não está mais. O Capitão Kadosh, que ainda continua, não sei se ainda continua. O Juí, né? agora é Major Kadosh. É Major, né? Então, assim, a gente tem essa amizade com o pessoal, né? E a gente sempre tem colaborado, o pessoal nos ajuda e a gente ajuda lá. Mas a gente tem notado que, ultimamente, antes saía sempre uma lauda lá, das ocorrências, né? Aqui da brigada. Até às vezes eu ligo pro Luzmar, Luzmar, não tem nada, aconteceu. Tivemos muito problema sério também de comunicação. Às vezes o telefone, o 190, às vezes não funciona. O 1836, às vezes também não funciona e tal. Muitas vezes a gente ia lá. Mas eu sou do tempo de fazer o plantão de ir lá na brigada, junto à corporação, lá no quartel, né? E o pessoal fazia a lauda das ocorrências, né? O porquê disso? Por que modificou? Por que não sai mais essa lauda das ocorrências diárias? Mas já convido... Primeiro, bom dia, Camargo. Bom dia. Bem, prazer conhecê-lo. Convido o senhor a ir lá. Vou seguido, vou muito seguido lá. Conversa com gente, toma um café. Pode ser que às vezes seja até receio do policial passar alguma coisa, né? E tudo mais. Mas isso é bem tranquilo, né? A gente costuma colaborar com a imprensa ali, passando. Eu faço parte de vários grupos, acredito que o Cristiano também. Tanto com o pessoal que cuida mais da parte da pesca, eu gosto muito de pescar. O pessoal, o Camargo é mestre em pescaria, não é, né? Eu gosto muito de pescar, nasci, me criei na beira do rio, né? E a gente tem observado que o pessoal faz, a patrona, até outro dia entrevistamos aqui o Tenente Rock Miller, né? A gente também é amigo de muito tempo, né? Mas eu sempre procuro separar as coisas. Amizade é amizade, profissionalismo é profissionalismo, e a vida social do dia a dia é normal, como qualquer outro cidadão, como o senhor falava antes, né? O que eu queria perguntar também com relação a hoje, vários municípios da região e a companhia aqui atende até Salto do Jacuí, se eu não estou enganado, né? Então é bastante vasto. Como é que o senhor está de efetivo? Falta policial ou não? O senhor pode dizer ou não? Porque a malandragem anda aí de olho. Lá em tal lugar tá pouca gente, lá em tal lugar tem pouca gente. Como é que está o efetivo a nível de região? Nós falávamos agora, né? Desculpe, eu estava de repente subindo a escada aqui a hora que vocês estavam falando. Sim, sabia que o senhor estava falando sobre o curso de formação em Birubá, né? Para o senhor ter ideia, né? Como era diferente, né? A gente formava tanto policial que tinha curso de formação aqui em Birubá. E sim, o efetivo é um problema, mas é um problema generalizado, né? Não é que é uma questão da brigada militar, né? Qualquer serviço público hoje ele tem problema com efetivo, tem defasagem de efetivo. Como eu disse, apesar de que o efetivo, se fosse em maior número, nós poderíamos fazer mais, mas com o que a gente tem, a gente acaba dando conta do recado aí de uma maneira bem satisfatória. Muito bem. Segundo dados aqui, que enquanto a gente estava conversando, eu já estava botando a inteligência artificial trabalhar para a gente aqui, e ela fez uma pesquisa aqui, nós temos em torno de 18 mil policiais militares no Rio Grande do Sul, pode ser que esteja errado, né? Mas esse número é cerca de 50% do que precisaria para garantir a segurança do Rio Grande do Sul. Então, hoje nós temos metade, né, do que seria o indicado, né, pela Organização Mundial, né, pela ONU e tal, na questão da segurança pública pelo nosso público, né? Então, seria em torno de 37 mil aí para conseguir atender plenamente aí a comunidade no estado, né? E mesmo assim, aí o capitão fala para a gente aqui, né? 107, né? 107 prisões realizadas pela Brigada Militar na nossa região só em 2025, né? E 23 foi a última formatura, eu acho que teve aqui no estado, que formou 675 novos soldados, né? Mas ainda tem essa questão do déficit aqui. Aqui na região nós temos 14 municípios que fazem parte do
do batalhão, do 16º, né? E desses 14 municípios, 8 tá da responsabilidade do capitão Firmino. Metade grande, né? do troço É aí grande. tá na E ainda conta. com um déficit de praticamente 50%, Cristiano, do efetivo. Tipo assim, o ideal, né? O ideal seria o ideal isso. seria isso, né? Então, está em 50%. Claro que a gente sabe que nem o Estado trabalha com, Ninguém, com a 100%. numeração ideal 100%, né? Mas aí a gente vai vendo aí que são desafios pertinentes, né, para a nossa região, principalmente. E aí eu queria trazer, capitão, um tema aqui, que semana passada a gente ficou muito triste, assim, em pleno feriado de Páscoa, feriadão de Páscoa, todo aquele clima de ressurreição e tudo mais. Nós tivemos 10 feminicídios no Rio Grande do Sul, né? 10 feminicídios. E a gente sabe que uma das instituições que mais trabalha essa questão, não só da prisão, né, e do combate à violência doméstica, mas também da conscientização, é a Brigada Militar, que tem inclusive uma patrulha, né, que trabalha isso, né, que é a Patrulha Maria da Penha. E nós temos aqui, por exemplo, também não sei se é uma delegacia, né, o nome certo, né, mas eu acho que é uma sala, né, uma sala de atendimento de mulheres vítimas de violência, né. Aqui na região, capitão, esta dor pertinente assim nesses nossos municípios da região aqui, eles diminuíram ou continuam na mesma intensidade? E o que a gente precisa fazer ainda mais para educar, né, principalmente os homens, né, que são aí o público-alvo disso, para que se cesse de vez essa questão da violência doméstica? É um tema bem interessante, né? É um crime difícil de combater por tudo que envolve ele, né? A gente sabe que na maior parte dos casos, mas não em todos, há uma dependência da mulher com o homem, então ele acaba se aproveitando disso. Há um receio de que seja denunciado por todas as questões familiares que envolvem, né? Às vezes os filhos, questão financeira. E a gente trabalha, principalmente com a Patrulha Maria da Penha, na conscientização e na prevenção desses crimes, né? A patrulha é focada nisso. Então, toda a medida protetiva lá que é expedida pelo Poder Judiciário, ela vai sendo acompanhada pela Brigada Militar, dessa Patrulha Maria da Penha. É feito visitas periódicas a essas mulheres para saber como é que está a situação lá, se tem algum novo acontecimento, se ela está com receio de que possa acontecer alguma outra coisa, para que essa situação lá vá evoluindo, né? A gente sabe que da denúncia em diante as coisas podem ir se modificando. Então esse trabalho é muito importante, né? Trabalho de conscientização desde a escola, desde o jovem, tanto a questão do homem entender, né, o certo e errado, e da mulher entender seus direitos também, né? Sentir que ela não está sozinha nessa, que ela tem todo o poder público preocupado também com essa situação, né? É uma situação muito triste, né? Esse feminicídio a gente sabe que é uma família ali que se perdeu, uma mãe, uma esposa, uma filha, que infelizmente teve a sua vida ceifada. Eu só queria fazer uma colocação, Cristiano, me permita. A gente observa, e eu assisto muito reportagens, né? Estamos na rua, é o trabalho que a gente faz, é o que a gente vive e tal, convive todo dia. Existe hoje uma tornozeleira para quem cumpre afastamento? Como é que funciona isso? Como é que é isso? A tornozeleira eletrônica, que já é utilizada... Mas ela é diferente do sistema prisional, né? Mas o sistema é parecido, né? Uhum. A forma de execução, digamos assim, ela é diferente. Não é para prisão em si, mas é para que quando esse indivíduo ele se aproxime em determinados lugares, seja verificada essa situação, né, com antecedência. Então, digamos que o autor ali do crime, ele tem a proibição de se aproximar a 800 metros do trabalho da mulher. Então a tornozeleira vai monitorar isso. Quando ele entrar nesse raio de ação ali, essa zona de exclusão, vai ser soado um alerta, e esse alerta ali vai acionar a Brigada Militar para fazer a prisão desse indivíduo. Isso dá medida protetiva, Da né? medida protetiva. Isso já está acontecendo. Isso acontece, já é uma realidade. Sim.
Interessante, eu vi outro dia. Isso aí. Capitão, e às vezes, né, o senhor falou antes da questão dessa dificuldade que a gente tem da legislação, às vezes, né, o trabalho ostensivo, ele é um trabalho muito, como é que se diz, é um trabalho muito triste até às vezes, né, porque às vezes o policial, né, coloca a vida em risco, prende o indivíduo, prende a pessoa, né, entrega para a Polícia Civil lá na delegacia, e a Polícia Civil ficha, faz o trabalho dela, e daí faz o flagrante quando é o caso, e, né, vai preso, né? Daí na audiência de custódia a pessoa é liberada pelo judiciário, né? E aí a pessoa vai embora e aí dá um tchauzinho ainda para a brigada da rua lá, né? Tô aqui de novo, né? Mas enfim, a gente sabe que o papel do policial não é questionar a lei, né? É fazer a lei ser cumprida, né? E cabe ao judiciário tomar a atitude que toma. Mas nessa questão da violência doméstica, a gente teve vários episódios aqui na região, e um mais dolorido ainda, de que a mulher estava, né, com medida protetiva, e inclusive no caso ali de Fortaleza dos Valos, que é aqui da região de sua responsabilidade também, o judiciário já tinha até o pedido para prender a pessoa, né, por conta de várias ameaças que ela tinha feito a essa mulher, e acabou não andando lá dentro do judiciário o processo, e acabou que esse homem entrou lá e matou a mulher, né. Aí eu queria um pouco entender como é que funciona essa questão do monitoramento. Não tem uma outra estratégia que poderia ser abordada para esses homens que já têm histórico de violência e que muitas vezes estão ali? E será que a tornozeleira ela é né? Será que dá tempo, por exemplo, quando entra nesse raio, né, da polícia chegar a tempo desse homem não cometer esse assassinato, enfim, essa violência contra a mulher? É situação bem triste, né, que aconteceu ali em Fortaleza. O mundo ideal é difícil que a gente alcance, né? Que a gente vá falar que a tornozeleira vá reprimir 100% dos crimes. Não vai, né? Mas é uma ferramenta, né? É uma ferramenta a mais. Então, se a gente visualizar que, por exemplo, o autor deslocou até a vítima, a gente consegue acionar a brigada militar e consegue avisar a vítima também, né? Então, já é uma dificuldade muito maior para ele, né? Claro que o mundo ideal, como eu disse, mas será que vai reprimir todos os crimes? Será que não vai? É difícil dizer, né? A questão do procedimento ali, não posso ser leviano de falar como é que foi o procedimento naquele caso em específico, até porque eu não tenho conhecimento do processo para dizer, né? Mas com certeza foi um crime que chocou muito a região, né? Pela forma como ele aconteceu. Muito bem. Camargo, alguma questão? Não, me ocorri aqui também, e eu ouvi vocês falando sobre o abigeato, né? A gente notou que desde que foi implantado esse sistema conjunto dos municípios através da Emater, daquela identificação lá da propriedade e tal, facilitou o trabalho para vocês, né? Pelo menos não temos relatos aí ultimamente, a não ser quando é pego na rodovia, né? Às vezes tivemos esses dias em Tapera aí um problema aí. Como é que está essa situação a nível de região? Porque tínhamos em Biruba, Cruz Alta também sempre era ponto de roubo de gado. Muito bem lembrado, Camargo. O georreferenciamento, que é o cadastro ali das propriedades, né? Ele é muito importante, né, para o policial. A gente consegue deslocar direto para a zona rural, né? A nossa malha rodoviária aí, salvo engano, é 400 quilômetros de estrada, né? Só aqui. Então é muito trecho, né? E o policial, que muitas vezes vem de fora, né? Porque aqui não é uma região que forma muitos policiais. Então o policial vem de fora, ele não conhece a região, até que ele venha a conhecer, leva muito tempo, né? E então o georreferenciamento ele é fundamental, né, nesse aspecto. E trabalhar na prevenção, né? Prevenção é muito importante. A gente tinha relatos, se tem relatos de furtos de veículos. Voltou a ter relatos de furtos de veículos, especialmente caminhonetes, né? E o caminhão MUC, né? Então isso no estado inteiro a gente acaba divulgando até para as pessoas
possam adotar medidas preventivas também. Descobriram ali, né? lá uma tecnologia, né, específica para aquelas caminhonetes. Aquela caminhonete em questão. Então, que se evite, né, deixar na rua, deixar em locais de maior vulnerabilidade. Se possível, deixar dentro da garagem, sair, colocar no estacionamento, colocar ali um local que tenha uma visibilidade, que tenha câmeras, porque aí assim a gente acaba dificultando o trabalho da criminalidade também. Tá certo. Capitão, eu tenho uma coisa que eu acho que vai dar um rescaldo aqui, porque não é um assunto tão positivo, né? E a gente não pode deixar de tratar desse assunto. Se tem uma coisa para mim que sempre foi referência, é que sempre que acontecia algum problema, eu ligava para o 190 e eu ia conseguir falar, né, com a emergência do outro lado lá e alguém ia vir fazer o atendimento, né? Hoje está complicado, capitão. 190 não é mais referência de atendimento, né? O 190 não funciona. Tem dias que ele funciona, tem outros dias que ele não funciona. E é uma coisa que é universal, né? Lá nos Estados Unidos é o 911, né? E aqui no Brasil é o 190 e tal. Tá na cabeça das pessoas. Tá na cabeça, tá, né? E tá até ali, o disco 9 no celular ali e é o número de emergência, né? O que está acontecendo, capitão? Por que o 190 está tendo tanto problema? As pessoas não estão conseguindo. E aí depois vem todas aquelas informações. Ah, não, liga pro número tal, esse aqui é o WhatsApp tal. Daqui a pouco estão mandando o WhatsApp pessoal pro capitão, porque aqui a gente conhece todo mundo, né? Ó, capitão, tá tendo um problema aqui, manda pro WhatsApp pessoal. É o meu caso com os guri aí na rua. Manda pro WhatsApp pessoal do soldado, do sargento, enfim, do capitão, né? O que acontece com o 190, com essa central, que às vezes tu liga também, cai lá em Passo Fundo, ou cai lá em Cruz Alta, ou cai não sei aonde. É o caso do 198. Tu nunca tem essa segurança mais de uma coisa que pra gente era fundamental. É. A gente teve uns problemas na questão da telefonia, né? Eu não saberia lhe informar exatamente o que aconteceu. Mas é um problema na empresa que faz a gestão da telefonia. Isso aí não aconteceu só aqui, né? Sim, foi no estado inteiro. No estado inteiro. Não sei se decorrência das enchentes e os problemas aconteceram depois. A maneira que a gente achou naquela situação, vamos divulgar todos os telefones que a gente tem, né? O WhatsApp, né, que a gente é muito demandado no WhatsApp. E com certeza, né? A gente sabe, é uma preocupação nossa. Que o 190 é o que todo mundo vai lembrar, né? Como diz o coronel, né? A gente vem depois de Deus e Jesus Cristo, né, pessoal? Ai, meu Deus, e depois liga o 190. Obrigado. Legal essa, né? Boa. Então, a gente sabe, nos preocupa bastante essa situação, né? Claro que às vezes a gente não é uma coisa fácil de se resolver, né? Caiu uma central telefônica, né? A gente não sabe como é que funciona, mas sempre que se tem esse relato, a gente procura resolver o mais rápido possível. Capitão, a gente sabe que o Estado enfrenta todas as dificuldades financeiras e sempre tem na pauta essa questão da falta de recurso, né, de operar no vermelho sempre e tal. E aí o trabalho da Brigada Militar muitas vezes também conta com a parceria com os municípios, né? Para aquelas demandas mais, digamos assim, mais corriqueiras, né? Que é mais fácil talvez resolver em casa do que abrir um processo lá no estado para toda aquela burocracia, todo aquele círculo, né? E eu queria perguntar para o senhor, nos municípios da nossa região, como é que é essa relação da Brigada Militar com os municípios, com as prefeituras? Eu não sei quantos conselhos nós temos aqui, Concepro, né? Que é de Segurança Pública, né? Quantos municípios aqui da região tem o Concepro, né? Se está tendo essa parceria, o que eles podem ajudar a Brigada Militar? É o combustível, é melhorar a viatura, às vezes por um pneu, às vezes estraga, até esperar o processo, né? E daqui a pouco resolve. Como é que é essa relação da Brigada com os municípios? É muito boa, é muito boa. Hoje isso é bem positivo, né? Todas as prefeituras, elas entendem isso, né? Elas entendem a necessidade de recursos que a gente tem e nos ajudam, né? A gente tem uma facilidade muito grande de apoio nos nossos municípios. A gente tem que enaltecer também, né? Que os nossos políticos, eles nos apoiam, né? Eles têm como a segurança pública uma necessidade, uma prioridade. E
E esse apoio é fundamental, né? Porque se a gente seguir, às vezes, como falou, é um pneu, né? Um pneu para conseguir um pneu, a viatura, alguma coisa simples, uma tinta para impressora, por exemplo, não vem verba do Estado, X reais por mês para material de escritório e essas coisas. Não vem nada, então tudo é por meio de licitação. A licitação é demorado, né? É um sistema que é muito burocrático. Comprado num conjunto todo, não é direcionado para Ibirubá, para determinado município. Né? Então, algumas coisas simples, a gente precisa desse apoio e a gente acaba tendo, né? Ibirubá aqui é uma referência nesse apoio às forças de segurança pública e as outras cidades também vêm nos apoiando. Eu até queria fazer uma referência aí, né? Saudoso Carlos Andrino era um homem apaixonado pela segurança pública. Nós temos o Corpo de Bombeiro hoje em Ibirubá com viaturas e tal, que ele conseguiu trazer. Claro que teve o apoio dos prefeitos, dos próprios vereadores, com referência a armamento, com referência até à escola. Quando teve a escola, ele foi um batalhador, né? Outros agentes políticos também, né? A mesma coisa com relação a viaturas, com o melhoramento do quartel, com fatores, né? No geral. Hoje, Ibirubá, vocês estão tendo esse auxílio aí? Sim, sim. A gente segue tendo esse apoio, tanto do poder público municipal quanto das outras instituições, né? Muitas reformas que a gente fez no quartel foi em decorrência de projetos oriundos do Poder Judiciário. Então a gente trocou todo o piso do quartel, a gente cercou o quartel, algumas melhorias ali, tudo mediante projeto. A gente apresenta o projeto no Poder Judiciário, né? Com edital, tudo. Esse projeto ele é contemplado e a gente consegue as melhorias dessa fonte. Tem algum pequeno aprendiz lá auxiliando na Brigada Militar ou não? Não. Acho que agora vai ter na prefeitura, acho que abriu um edital, né? Muito bem, capitão. Agora curiosidades, tá? Para a gente ir para um momento final, as pautas mais pesadas a gente já puxou aqui. Curiosidades, assim. Como é que é hoje a formação de um policial militar, né? A pessoa, para ela... tá lá o jovem lá na casa dele. Eu tenho vontade, eu tenho uma prima minha que ela tá cursando direito agora porque o sonho dela é ser brigadiana, né? Então ela tá lá cebolhando lá porque o direito é fundamental, né? Desde o oficial até o soldado ali, o praça, né? Tem um processo bem puxado de formação, né? Para que o policial esteja apto a estar na rua, né? Exatamente, tem edital aberto até, bom lembrar, né? A gente vem o nosso curso, ele é extenso, né? Já com base nisso, né? Para a gente poder preparar da melhor forma possível o nosso policial antes de sair da academia. O curso de oficial, ele é de 2 anos. Então, tem que ter direito, né? Tem que ser formado em direito. Tem que ser formado em direito. Aí faz o concurso, prova objetiva, prova discursiva, prova de títulos, teste de aptidão física, prova oral, psicológico também, né? Exame psicotécnico. E aí, depois disso, tem o curso de formação, 2 anos de formação. O soldado ali, o curso é um pouco menor, acho que cerca de 8 meses, mais ou menos, né? Agora, por enquanto, com nível médio, consegue fazer o concurso para soldado, mas a partir de 2026, o cargo de soldado já vai ter nível superior também. Então, vai ser nível superior em qualquer então. área. E aí, isso é positivo, né? Uhum. Já chega uma pessoa mais qualificada, digamos assim, né? Uhum. Mas, claro, o policiamento em si ali, o que a gente tem hoje, o pessoal já vem uma qualificação muito boa, né? A Brigada, ela investe muito em cursos, né? Então, tu se especializa nas áreas que tu tem mais afinidade, né? Seja o policiamento extensivo, o ProERD, como a gente estava falando, o ProERD não é simplesmente... É bom que se diga, né? Que não é simplesmente jogar um policial lá... dá uma palestrinha. Vai lá e fala com as crianças do colégio. Não é isso, né? É todo um trabalho feito
para que sejam prestado um serviço de qualidade, né? A ideia é sempre que se preste um serviço de qualidade, né? Dificuldades nós temos, a nossa interação ela é muito grande com a comunidade, a abordagem é praticamente 20 mil abordagens. O número exato eu não me recordo, mas é um número assim, gigantesco, né? E daí, porque numa abordagem X, uma abordagem Y, é que no universo tão gigante, é claro que vai ter algumas situações, né, a se ponderar. Mas a gente precisa por sempre ir melhorando cada vez mais o aprimoramento profissional, né? Eu me recordo, em 83, quando eu saí do Exército, você não fazia concurso para a Brigada Militar. Você era soldado de primeira categoria. Eu quero ser brigadiano. Você já passava direto para a escola, não fazia concurso. Isso não existe mais. Não. Hoje tem que que bom que não existe mais. Porque que saía... Todos esses motoristas ruins que nós temos na rua aí é porque fizeram carteira de motorista no quartel lá, que não fizeram autoescola. Assim o senhor me ofende. As brincadeiras à parte, né? E o Cristiano, tu tá certo, Cristiano. Era uma realidade. Porque tu tinha, às vezes... o cara saiu do quartel, né? Era o cara lá, né? Era o bambambam, como a gente dizia na época, né? E tava na brigada e tal. Tivemos gente boa, mas também tivemos gente aí que fez muita asneira, né? Manchou a corporação aí, porque entrava lá e pronto, né? Até por não ter padronização, né? Nessa formação, né? Isso é fundamental. Capitão, a gente poderia aqui seguir o resto da manhã aqui conversando. O senhor é uma pessoa extremamente acessível, aberta, né? E está sempre à disposição aí. Mas, primeiro a gente quer dizer aqui do quão a gente respeita o trabalho da Brigada Militar aqui em Birubá, né? Eu já trabalhei como jornalista em municípios em que a brigada, não pela gente profissional, né? Porque a gente entende o quão difícil é a missão do policial militar, né? Porque a diferença do policial militar e do policial civil, os dois são importantíssimos para a segurança pública, mas quem está no dia a dia ali de porta em porta, na abordagem, coisa, é o policial militar, né? Não, o policial militar ele não age por uma operação especial que tem todo um planejamento, tem toda, né, uma organização. Ele está ali porque deve se dar um confronto, qualquer coisa ali, agora ele vai ter que ir lá e vai ter que resolver e tal, né? Primeiro botar a cara, né? Então o policial militar ele tem essa missão mais dura, né? Mais arriscada, mais puxada. E, ao mesmo tempo, é quem tem também esse poder de escuta com a comunidade muito grande, né? E toda a sua fala aqui, em todos os momentos, o senhor trouxe esse elemento que eu acho que é fundamental, né? Quando a brigada consegue construir uma relação de confiança com a comunidade e a comunidade tem essa confiança na Brigada Militar, a gente tem um case, né, de sucesso, que eu posso dizer aqui na palavra de empreendedores, né? Que a gente tem aqui em Birubá um case de sucesso, porque o trabalho aqui da Brigada Militar é digno de prêmio, assim, né? Por conta de que a gente não vê, assim, relatos, tu vê violência policial, não sei o quê, a Brigada foi mais intransigente numa abordagem X, numa abordagem Y. Não tem, porque eu acho que isso também é um pouco fruto do estresse do policial, né? Nos grandes centros e grandes metrópoles, né? Que acabam ali naquela pressão que está ali, muitas vezes acabam, né, por conta disso. Quem de nós nunca, né, Camargo? Quando, né, se incomoda demais, né, não sai um pouquinho do eixo, né? Não estou aqui defendendo a violência policial de forma nenhuma, né? Mas eu estou dizendo que o policial militar, ele é humano também, né? E ele não está isento do erro, né, do estresse, de tudo isso, da saúde mental, muitas vezes, né? E a gente percebe que aqui em Birubá tem esse cuidado e por conta dessa relação é uma relação apaziguada, né? Então, só a bandidagem tem que se preocupar com a Brigada Militar aqui em Birubá, né, capitão? Exatamente, né? A gente costuma dizer que a pessoa de bem, quando nos procura, ela já está estressada, né? Já está no nível de estresse ali e a gente tem que ter paciência, né? A gente tem que ser o moderador daquela situação, ao mesmo passo que a gente tem que reprimir a criminalidade com rigor, né? Então, não é tão simples quanto parece, né? Essa dicotomia do policial de ter que equilibrar esses dois mundos, né? Mas é importante que se faça, né? Também tem que fazer o elogio para a comunidade, né? O nosso policial, ele é um reflexo da comunidade em que ele está inserido, né?
Se a comunidade é positiva, se a comunidade valoriza o policial, se ele vai sentir essa valorização, ele vai prestar um trabalho melhor, né? Ele vai se dedicar mais, ele vai estar preocupado de fato, preocupado com a segurança local, né? Não vai estar só ali para cumprir o horário dele, virar as costas e ir para casa. Ele vai estar inserido no que está acontecendo, no horário de folga dele, ele vai estar procurando informação, ele vai estar conversando, ele vai estar atrás enfim, o trabalho vai ser melhor desenvolvido, né? É um ciclo de melhoria contínua. Uhum. Capitão, essa coisa eu falei ali da questão da saúde mental, que eu acho que é uma grande preocupação que a gente tem, né, não só com o policial, mas com a sociedade em si, que ela está um pouquinho mais doente mentalmente, né, com tudo isso que a gente vivenciou, pandemia, todas essas pressões aí mais gerais da coisa, tem essa coisa também muito forte da polarização, que acaba interferindo na relação das pessoas e tudo mais. Eu pergunto para o senhor, assim, o policial militar, quando ele se desveste da farda, né, que ele chega em casa, que ele vai lá conviver com a sua família, ele consegue desligar hoje do trabalho e... Eu acredito que sim. Acredito que pode ser policial e ter uma vida normal, vamos dizer assim. Né? Ele é um ser humano como qualquer outro, né? É a profissão que ele tem, né? Ele acaba... Todo mundo, a gente acaba trazendo coisas da nossa profissão para a nossa vida particular, para a nossa vida pessoal, vamos dizer assim. Mas a essência dele, quem ele é, não vai se alterar por ele exercer a profissão em si, né? Ele vai continuar sendo... se ele é um bom pai, um bom filho, ele vai continuar sendo assim. Se não é, também talvez não mude por ser policial, né? Então... Ele consegue sim ter essas fases. Claro que o trabalho em si ele é estressante, né? Vai ter situações que talvez causem um estresse tão grande no policial que ele vai precisar procurar tratamento, né? Isso também é uma preocupação dentro da Brigada Militar, né? A gente tem um programa especializado em prestar apoio psicológico para os policiais. Então, alguma situação de estresse que fora do comum que envolve esse policial, a gente acaba encaminhando ele para esse tratamento, para ver se está tudo bem, se ele tem algum abalo psicológico ou não, para que esse policial, quando esteja de serviço, ele esteja em 100%, né, com as suas capacidades físicas e mentais Muito bem. Em ordem. E o capitão Schleder, ele sempre sonhou em ser brigadiano? Como é que foi? Como é que ele chega na Briose? Eu sempre quis ser policial, né? Tem alguém na família? Policial. Tenho tios policiais. Sempre tem influência, né? Sempre tem. E desde pequeno que quis ser policial. Fiz a faculdade de Direito para ser policial, né? Acabei advogando um tempo, mas vi que não era para mim. Tá certo. A educação era outra. Era outra. E é uma coisa que segue, né? Eu sei por mim, o meu avô do lado da minha mãe era capitão da brigada, né? Foi capitão do exército, né? Primeiro foi brigadiano, depois foi pro quartel. E assim, ó, a maioria dos netos hoje, né? Dos bisnetos, né? São brigadianos, né? Seguiram, né? Por causa disso. Eu até queria colocar aqui aquilo que o senhor falava, né? Com referência. Eu que converso com os guris da Polícia Rodoviária, tanto de Birubá, de Cruz Alta da região aí, né? E a gente tem uma certa proximidade aí. Outro dia o Moura dizia, é o caso desse aqui, ó. É o trabalho, é o estresse do dia a dia. Você atender uma ocorrência que nós tivemos aqui, essa perda dessa menina de 15 anos em Cruz Alta. Isso, queira ou não queira, para quem é pai que está no dia a dia, choca, né? Então você tem que ter, né? É um estresse que você leva o resto do dia. Imagina, tu tá entrando de serviço, que nem o Ficanha falava. Entrei de serviço às 5 horas da tarde, às 6h15, peguei um acidente com morte de uma criança, de um adolescente, né? Então, tu passa o resto do dia, ou o resto do teu serviço martelando aquilo ali, né? Então tem que ter uma hora que tem que uma válvula de escape, né, para desestressar, né? Aí vem o acompanhamento psicológico que a brigada proporciona, é isso? Proporciona isso. Exatamente, é uma situação bem estressante, né? Imagina, né? E tem que estar com cuidado, né? Tem que ir monitorando, né, essa situação. O próprio policial ir se monitorando, né? Ter atividades para manter a saúde mental em dia e caso fuja
da normalidade, procure atendimento, né? Coisas que a nossa sociedade em si, né, tá numa era de muito estresse, muita doença mental, né? E de todos os tipos, né? Que estresse pós-traumático e depressão. A gente vê uma onda muito grande de depressão. Então, a pessoa tem que ir se monitorando e procurar ajuda para quem precisa, não é vergonha nenhuma, né? É uma coisa que antigamente todo mundo teria vergonha de ir atrás do auxílio médico por uma questão psicológica. Hoje em dia acho que está se desmistificando isso já. Tem que ser uma coisa normal. Olha, da minha parte, tenho que agradecer. Muito obrigado. Imagina. Eu que Capitão, agradeço. uma última questão é essa, não digo mudança, mas esse aprofundamento, digamos assim, esse amadurecimento, né, do trabalho e da prática e da metodologia da Brigada Militar. A gente percebe também que no último período aí, eu estou falando aqui dos últimos, sei lá, 5 anos, 10 anos, a gente teve um aumento significativo da inserção de mulheres policiais, né? Dentro das companhias, dos batalhões e tal. Isso acabou dando uma nivelada nessa questão de que muitas vezes era um ambiente muito masculino e tal, né? Aquela coisa mais, né, mais ogra, como diz a minha esposa, né? E a entrada das mulheres dentro da corporação também deu essa nivelada ali dos sentimentos no sentido de ter. Hoje, como é que está isso aqui na nossa região? Aqui tem bastante mulheres hoje atuando na Brigada Militar? Temos sim. Temos bastante mulheres atuando. Elas também não exercem um trabalho muito bom, né? As mulheres que a gente tem, as policiais femininas que a gente tem aqui na nossa região, trabalham muito bem, né? Nós não temos nenhuma companhia comandada por mulheres, né? Aqui não, né? Aqui não, mas em outros batalhões sim. Tá certo. Beleza, capitão, muito obrigado pela sua presença aqui. Não sei se a gente cumpriu aqui com a nossa agenda total aqui. Se o senhor tiver mais algum destaque que o senhor acha importante fazer, a palavra é sua. Não, só agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição. Tá certo. Muito obrigado, capitão Schleder, né? A Brigada Militar sempre atuando aí, sempre trabalhando para um melhor desenvolvimento da nossa comunidade, né? Sempre em parceria, e que isso que é o mais importante, né? Sempre trabalhando com o apoio da comunidade. Mais alguma coisa, meu amigo Camargo? Não, só agradecer. Eu estava na rua, não costumo mais vir hoje o âncora, né? Já sei agora, quando quiser que tu venha para cá, vou trazer um policial aqui para entrevista. Não, para qualquer pessoa, estamos à disposição sempre. Né? Não, mas colocar e reforço, né, aquilo que eu dizia antes, né? A gente sempre teve um bom entendimento com o pessoal da Brigada Militar, né? Eu digo os meninos que estão aí, às vezes o pessoal passa na minha rua, ali na rua Porto Alegre, às vezes eu estou por casa, estou por lá, o pessoal para, a gente conversa, pergunta, né? Às vezes o pessoal pergunta alguma informação, né? Mas a gente sempre, às 7h30 da manhã, eu estou ligando no 190 lá. Tem ocorrência, tem algum registro e tal, né? Então, se o pessoal puder nos ajudar, porque o pessoal está acostumado. O pessoal passa na rua, Camargo, qual é a boa da brigada? O que houve? O que aconteceu? Qualquer coisa, dá um incidente, vê uma sirene, vê né, tínhamos lá tempo atrás aí também por parte da própria Polícia Civil, né? O pessoal sempre, a gente ia lá, o pessoal dava a lauda, né? Tu lia ali, né? O que acontecia, e isso de um tempo para cá não teve mais. Mas mesmo assim, da mesma forma, o pessoal sempre foi muito atencioso, a gente tem que agradecer. Muito obrigado, sucesso para vocês, para o senhor principalmente. Muito bem, vamos encerrando nossa transmissão ao vivo aqui.